Então, gente, voltando então, né, para ficar gravado. O conteúdo de N1 de parasitologia clínica vai ser todo o conteúdo, tudo que eu falei, nas aulas presenciais, nas aulas ao vivo, na plataforma digital, aqueles módulos que eu liberei lá na plataforma digital, os exercícios, as discussões, os desafios, tudo vai estar na prova, tá? Inclusive questões sobre coronavírus, porque nós fizemos exercícios sobre coronavírus, né? Então pode ser sim que tenha uma questão na prova de coronavírus, tá? Então, na nossa primeira aula, eu fiz uma revisão dos conceitos básicos de parasitologia. Então, lá naqueles conceitos básicos de parasitologia, nós falamos das relações intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas, desarmônicas. Aí nós falamos sobre ciclo de vida, falamos sobre ciclo de vida monoxeno, heteroxeno. Quando é heteroxeno, quem que é o hospedeiro definitivo, quem que é o hospedeiro intermediário. Nesse momento, nós demos exemplos de Schistosoma mansoni, nós demos os exemplos de tênia, aí nós falamos de teníase, de cisticercose, tudo isso ali na nossa primeira, segunda aula, que foi a nossa aula de revisão, né? Além disso, nós falamos sobre vetor, sobre reservatório. Então, aqueles conceitos básicos ali, pode ser que tenha questões na prova, tá? Então, quando a gente falou de vetor, a gente comentou, por exemplo, de malária, nós comentamos de leishmaniose. Então, pode ser que questões gerais, assim, desses parasitos, pode ser que tenha ali na prova, porque a gente falou sobre isso, né, no nosso primeiro dia de aula. Depois, a gente entrou na parasitologia clínica específica, né? Que foi quando a gente falou de epidemiologia geral das parasitoses. Aí a gente falou sobre aqueles conceitos de epidemiologia, né? Prevalência, incidência, taxa de mortalidade, é, todos aqueles. Aí nós falamos de medidas preventivas, aí nós falamos de medidas preventivas que podem ser adotadas no indivíduo, medidas preventivas que podem ser adotadas em um ambiente hospitalar, medidas preventivas que podem ser aplicadas em uma cidade, em uma comunidade, e medidas preventivas voltadas para uma pandemia, né? Na época a gente nem estava vivendo ainda esse problema do coronavírus, já estava começando, mas a gente ainda não sabia que ia ter a dimensão que está tendo, né? Mas ali naquela aula nós já falamos sobre medidas preventivas em situações de pandemia, a questão de controle de portos, aeroportos, tudo isso a gente comentou, né? E aí a gente falou também sobre a mudança no perfil das doenças, né? Então, as doenças parasitárias, elas podem sofrer mudança no perfil de doença. O que seria essa mudança no perfil da doença? Que a gente comentou lá no início do semestre, né? A mudança do perfil da doença é assim, doenças que não existiam, agora existem, doenças que não existem mais, antigamente existia, né? Então, aquelas questões assim de quando desenvolve novos medicamentos, desenvolve uma vacina, por exemplo, uma doença que existia, deixa de existir. Às vezes, a ação humana, a própria ação humana pode fazer com que mude o perfil da doença, por exemplo, o desmatamento faz com que doenças que só existiam na zona rural, em áreas de mata, né, agora são doenças que já estão em regiões peridomiciliares, chegando até na zona urbana. Então, a gente teve uma aula aí dessa mudança no perfil das doenças, algumas ações humanas, tratamento, diagnóstico, né? Tudo isso aí pode mudar o perfil de doença. Cassiane, sim e não, né? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Porque, por exemplo, a febre amarela, ela já tinha praticamente deixado de existir porque tinha vacina, né? Tem vacina.
Só que aí o que aconteceu? No ano passado, ano atrasado, nós voltamos a ter casos novos de febre amarela. Por quê? Porque as pessoas não estavam tomando a vacina, as pessoas não estavam tomando dose de reforço, né? Então, e a doença voltou a aparecer. Mas, que foi o que aconteceu também com o sarampo, né? Doenças que já estavam praticamente erradicadas no Brasil, voltaram a ter casos por hábitos, né? Das pessoas que pararam de vacinar, né? Mas ali nessa aula a gente comentou aí algumas situações, inclusive eu deixei o capítulo do livro sobre isso, né, lá na copiadora. Muitos de vocês tiraram cópia desse capítulo ainda quando a gente estava na aula. Qualquer coisa, quem tirou cópia desse material do livro, tira foto e manda no grupo, porque agora a gente não tem mais a copiadora, né? Aí, depois nós passamos para falar sobre orientações aos viajantes, né? Aí, nas orientações aos viajantes, foi quando a gente começou a falar sobre vacina, algumas doenças que poderiam, alguns medicamentos que poderiam ser usados. A gente até tocou no assunto lá da quimioprofilaxia para malária, né? E aí, lá na quimioprofilaxia da malária, estava lá a famosa hidroxicloroquina. É, Ninguém esquece mais, né? Exatamente. Tudo isso a gente falou, né? Antes de começar a história de coronavírus, né? Ah, e por isso que eu gosto dessas disciplinas de doença. Não tem jeito de correr delas, não, gente. E vocês acreditam que ainda tem gente que fala que uma disciplina dessa não acrescenta nada para formação profissional? Nossa, é muito importante essas disciplinas de doença, né? Que a gente aborda temas do que a gente vive. E aí, nessas orientações aos viajantes, a gente falou muito da questão de doenças parasitárias, porque grande parte das doenças que a gente trabalha, né, na parasitologia clínica, a transmissão é fecal-oral. Então, quando a doença é de transmissão fecal-oral, aí tem aqueles cuidados, né, que a gente tem que passar para os viajantes. Olha, aqui é uma região endêmica, né, então muito cuidado, ingerir somente água filtrada ou fervida, muito cuidado com suco, muito cuidado com frutas sem casca, com verduras in natura, né? Porque pode correr o risco de ocorrer a transmissão de doenças. E aí, nesse momento, a gente também falou da questão de doenças em que a transmissão é pela penetração da larva na pele, e então aí as pessoas tinham que andar com calçado, né? Falamos do problema da esquistossomose, e aí a orientação de regiões endêmicas de esquistossomose é não tomar banho nos rios, nos lagos, né? Porque é a região endêmica. Se você toma banho no rio, corre o risco de contrair a doença. Então, nessas orientações aos viajantes, a gente pontuou cada doença da parasitologia, inclusive as doenças transmitidas por mosquitos, né? Pelos vetores como malária, leishmaniose, né? Que aí a gente, lá nessa aula, a gente falou da importância de viajar para a região endêmica de malária, por exemplo, a importância de usar repelente várias vezes ao dia, usar roupa manga comprida, calça, né? Todas aquelas orientações lá. E aí, tudo isso, gente, vai estar lá na prova. E vocês sabem que eu sou capaz de colocar tudo na prova. Cada item é uma coisa dessa, né? Cada alternativa lá é um item desse. Aí, depois de orientações para viajantes, nós voltamos, comecei a falar um pouco para vocês da aula prática. Aí foi quando a gente falou das diferenças, né? Não, antes da aula prática, nós falamos da imunologia. Oi? Quem quer ser anfitrião aí, que eu quero saber? Só eu que sou anfitriã, tá? Só pode ser o Eric Mar, né? Vou ver se eu acho seu nome aqui, Eric Mar. Ai, ó, Eric Mar, você não me engana mais, não, engraçadinho. O que eu fiz? Pois aí, como anfitrião. Foi sem querer. Ah, tá bom. Aí depois, a gente falou
da importância, né, na imunologia, na parasitologia, né? Na imunologia, no diagnóstico de parasitose. Não só no diagnóstico, a gente falou de tudo, né? A gente falou até da resposta imune. Na imunologia e em parasitologia. Aí nessa aula, imunologia e parasitologia, a gente falou de como que os parasitos escapam da resposta imune, né? Então a gente falou da resposta imune contra eumintos e protozoários. E além da resposta imune contra eumintos e protozoários, nós também falamos dos mecanismos de evasão, tá? Então tá aí, né? Resposta imune contra euminto e protozoário. Aí nós falamos dos mecanismos de evasão. E nessa aula, quando a gente falou dos mecanismos de evasão, eu falei muito para vocês que o nosso sistema imune não consegue eliminar os parasitos, porque eles escapam com muita facilidade. O nosso sistema imune, ele consegue controlar, né? Ele impede com que a gente tenha sintomas mais graves da doença. E aí nisso a gente falou muito, né, que a relação do parasito com o hospedeiro, essa relação, ela tem uma tendência ao equilíbrio. Né? Por que a gente fala que essa relação tem uma tendência ao equilíbrio? O parasito não quer que o hospedeiro morra, né? Porque senão ele vai perder o hospedeiro dele, né? Então, quando a pessoa tem um sistema imune forte, competente, quando a pessoa é bem nutrida, não tem uma grande demanda nutricional, né? Como a gente enquadra aí os adultos, né? Essas pessoas que têm sistema imune forte, competente, são pessoas que não têm sintomas graves de parasitose, muito difícil, a não ser que tenha uma carga parasitária muito alta, porque o sistema imune controla. Inclusive é algo que a gente vai discutir na aula de hoje, que foi o exercício que vocês fizeram, né? Vocês observaram ali naquele artigo que pacientes imunocompetentes, em geral, são assintomáticos, sintomas inespecíficos. Em compensação, pacientes imunocomprometidos, eles conseguem invadir mais, né? Invadir outros tecidos. E aí poder levar até a morte, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Mas isso em pacientes com o sistema imune debilitado, pacientes que não se alimentam bem, ou pacientes que têm uma grande demanda por nutrientes, né, igual as crianças, né? Mas em geral ela tende ao equilíbrio. E aí o que a Adriele também está comentando, as infecções parasitárias, elas tendem a se cronificar. Muitas têm tratamento, né? Temos medicamentos que são muito eficazes no combate a esses parasitos. Então, os antiparasitários, eles conseguem eliminar grande parte dos parasitos, mas nós temos aqueles parasitos que nós não temos medicamento. E se nós não temos medicamento, são infecções que tendem a cronificar, que é o caso que a gente citou em sala de aula, né, de toxoplasmose, de doença de Chagas, que é o que a gente vai falar depois da prova, depois da N1. Vai ser só conteúdo de N2, né? Então, tudo isso a gente falou aí nessa aula da relação de imunologia em parasitologia, né? Outra coisa que a gente comentou, né, foi sobre os métodos imunológicos no diagnóstico de parasitose. Então, nós falamos lá dos métodos imunológicos no diagnóstico de parasitose. E foi quando a gente falou de testes cutâneos e os testes sorológicos, né? E aí a gente falou das vantagens e desvantagens de cada um, né? E nós falamos que os testes cutâneos, eles são muito utilizados para doenças como leishmaniose,
até mesmo doença de Chagas, né? Então, tem uns métodos aí que são aplicados na parasitologia. E ainda tem alguns métodos que têm a detecção de anticorpo. A gente não vê tanto, né? Até agora a gente ainda não viu muito esses métodos imunológicos, porque até o momento a gente está vendo parasitos entéricos, parasitos intestinais. Então, são parasitos que a gente consegue ver os ovos nas fezes. Então, a gente acaba recorrendo ao método parasitológico de fezes, né? Que é um método simples e barato. Mas nós falamos sobre outras parasitoses em que a detecção de anticorpo é muito importante. A gente citou o exemplo da doença de Chagas, da toxoplasmose, para ver se o paciente está na fase aguda, se o paciente está na fase crônica, né? Então, tudo isso ali a gente falou ainda nas aulas presenciais. Nossa, gente, nós falamos coisa, hein? Realmente falamos coisa. Depois foi quando a gente começou a falar sobre a parte prática, né? Aí na aula prática a gente falou sobre coleta, conservação e transporte de amostras biológicas, né? E aí depois disso nós começamos a falar dos métodos de exame parasitológico de fezes. E foi aí nesse momento que a gente começou com o ensino remoto. E aí eu lá no meu canal do YouTube tem essas aulas, tá? Lá nas aulas do tem essas aulas, tem na própria plataforma digital, tem as unidades lá que eu liberei para vocês. Então ali a gente tem uma aula sobre esses métodos de exame parasitológico de fezes, uma aula muito boa, inclusive, e a gente fez até desafio, exercício, né? Então, foi uma aula que a gente conseguiu fixar muito bem o conteúdo. Depois, nós começamos a falar dos parasitos, propriamente dito. E foi quando a gente trabalhou o primeiro caso clínico, né? Que foi o da síndrome de Loeffler. E aí, outro caso clínico que a gente vai trabalhar é o caso clínico de hoje, né? Nem é um caso clínico, né? É só a parasitose em pacientes imunocomprometidos. Professora, está escrevendo embaixo, a gente não está enxergando mais. Está enxergando agora? Está enxergando ainda não? Ou está enxergando agora? Não, só até síndrome de... Apareceu agora? Apareceu, agora nós estamos vendo. Ótimo. Né? E aí, gente, né? Aí depois foi quando a gente começou a falar dos parasitos propriamente dito, né? Aí foi quando nós falamos de ascaris, nós falamos de ascaridíase, tricuríase. Aí nesse tempo aí nós falamos dos geoelmintos, né? Aí nós também falamos de ancilostomíase, estrongiloidíase, oxiuríase. Que mais que nós falamos de parasitos? Foi só, né? A gente falou de cistossoma? Só lá no início, né? Não, falei. De cistossoma eu falei. Eu até mostrei os ovos de cistossoma, não mostrei, não? Eu acho que a gente não finalizou, mas, né, mas eu acho que os ovos de Schistosoma mansoni, exatamente, o que tem a espículazinha, exatamente. Então, a gente começou, sim, Schistosoma mansoni. Vamos ver se vai dar para terminar na aula de hoje, né, da esquistossomose. Ai, eu acho que foi isso. Além disso, tem o coronavírus, né, que a gente falou também. Acho que é só isso, gente. É só isso?